Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, pessoal, quero apresentar para vocês esse relatório aqui, ó, que está aqui nos relatórios grátis. Eu vou mostrar depois como é que vocês fazem para baixar, falando a respeito da Tenda, que foi uma recomendação nossa de longo prazo. Depois eu vou mostrar, tem outras recomendações, né? E eu quero trazer algumas informações, lembrando que eu não sou analista, né, pessoal? Eu sou o porta-voz aí do nosso setor de análise, tanto de análise técnica quanto de análise fundamentalista, mas eu quero trazer esse case da Tenda aqui, que é bem interessante, até porque eu como investidor, participei dele, né? Primeiro, só contextualizar um pouquinho a respeito do mercado imobiliário. Às vezes a gente acompanha não só em função das construtoras, de outras empresas de shopping centers, mas também em função da questão dos fundos imobiliários, né? Então a gente tem uma proximidade grande com o mercado. O mercado, óbvio, não está para peixe, né? Quem acompanhou como era o mercado até 2005, 2006, 2007, 2008, nós tivemos um boom gigantesco de ofertas públicas, de IPOs, as empresas se capitalizaram muito, tivemos depois o Minha Casa Minha Vida, um monte de construtoras, né? Eu sou do tempo ainda que tinha Encol, que era a grande construtora do mercado, e depois o mercado se fragmentou, então não é tão fácil assim escolher uma empresa entre aquelas empresas que têm ações da Bolsa que são do setor de construção civil, até porque como o setor elétrico, como o setor bancário, tem um monte de companhias, tá? E todas elas, obviamente, são diferentes entre si, tá? Mas a gente tem observado, sim, uma melhora. E, claro, para quem tem dinheiro, o mercado tá bom, né? Porque os preços não estão subindo. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, é o gráfico FIPZAP, considerando os principais imóveis, isso aqui para venda residencial. Os preços que subiram forte de 2012 até 2015 estão praticamente estagnados. Isso aqui é quando a gente considera o FIPZAP de locação também, né? Os preços de locação subiram forte. Isso aqui considera o país todo, né? Subiram muito forte, depois caíram, começaram a se estabilizar e abril ali, março do ano passado para cá, os preços dos aluguéis começaram a subir novamente, né? Então o que nós temos? Nós temos sim um cenário bom para quem tem dinheiro. Para quem quer comprar imóvel, tá bom. Né? Para quem quer construir para lá na frente colocar para alugar, tá bom. Óbvio que vai depender a localização, vai depender o tipo de imóvel, mas tá bom, né? Porque apesar da economia não estar crescendo, pelo menos o PIB não está diminuindo, ele está crescendo pouco. E quando a gente entra, por exemplo, na parte não só residencial, mas quando entra na parte corporativa, vamos dizer assim, a gente tem percebido que a vacância vem diminuindo. A gente pega, por exemplo, em São Paulo, para escritórios, a vacância no ano passado era em torno de 19%, de 22%, já baixou para 19%. Tem algumas regiões, claro, como Berrini, como Faria Lima, a vacância já está próxima a 10%. Em condomínios logísticos, né? Fechou o ano passado, em São Paulo também, fechou o ano passado perto ali de 21%, agora já está em torno de 19%. Então a vantagem é que como o mercado está se recuperando lentamente, a gente consegue se posicionar, tá? E o pessoal da análise aqui espera para imóveis residenciais uma estagnação desses que são do Minha Casa Minha Vida, mas no geral aí um crescimento de até 15% nas vendas, né? Então nós temos boas opções sim do mercado imobiliário, e uma dessas opções foi apresentada para mim, né, pelo Daniel, que é a Tenda, né, e eu sempre fui uma pessoa resistente a investir nessas ações aqui, justamente porque eu acompanhei, né, aquelas empresas quebrando, né, depois da crise de 2008. A Tenda mesmo era uma empresa que não era muito bem falada no mercado naquela época, mas era uma empresa que estava crescendo bem. Veio a crise em 2008, começou atraso de entrega, reclamação das pessoas, a empresa ficou sem caixa, as ações derreteram, caíram mais de 80% em 2008. Posteriormente, a Gafisa fez a compra da Tenda, né? Tanto que nessa época aí a Tenda era conhecida como Tenda de Horrores. A Gafisa também já não era uma empresa que tinha uma situação muito confortável, foi para o buraco também, né? Ou a Tenda levou a Gafisa, ou a Gafisa levou a Tenda, ou as duas se levaram
pro buraco, né? As duas empresas praticamente quebraram. Em 2014 começou a se falar de uma possível cisão, né, que seria a separação da Tenda e da Gafisa, e isso tornou realidade em 2017. Só que a situação que a gente tinha em 2017 da Tenda era bem diferente daquela empresa lá que eu tinha conhecido, né? Tanto que eu falei com o Daniel, cara, como é que eu vou colocar ações de construtora na minha carteira pensando por longo prazo? Ele apresentou e eu sempre brinco, né? Se consegue me convencer, aí consegue convencer bastante gente, né? Ela tinha uma situação bem confortável, a gente vai ver aqui, ela estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela, até porque é um setor complicado, como eu falei, tem que conhecer bem, né? E tem que ter uma margem de segurança muito grande para conseguir entrar, tem que ter uma margem de segurança muito grande para conseguir entrar, né? Então, no caso, ela estava sendo negociada abaixo do valor patrimonial, né? O PVP 0,93 vezes, e ela valia em torno de R$ 1 bilhão, né? Uma small cap com bastante potencial, e o que ela tinha em caixa, ela chegou a ter, eu acho que 600 a 700 milhões em caixa, valendo R$ 1 bilhão em bolsa, né? Então ela tinha disponibilidades que quase pagavam o preço de mercado dela, abrindo uma oportunidade absurda de entrada, né? Ela é a empresa menos alavancada do setor, depois a gente vai dar uma olhadinha ali no gráfico, ela tem uma questão de recebimento mais rápido do que outras empresas. Quando a gente pega o prazo médio de recebimento da Tenda, por exemplo, hoje está na casa dos 110 dias, abaixo da MRV, que também é uma empresa interessante, que está na casa de 150 dias, e da Direcional de 190 dias. Tá? Então, uma empresa bem interessante nesse sentido. Nesse relatório aqui vocês vão ver alguns desses destaques, incluindo como foi o desempenho da empresa no primeiro trimestre desse ano, né, com uma receita líquida subindo 11,8%, e justamente a recomendação foi aproveitar esse início de melhora do mercado imobiliário. A receita líquida subindo 11,8%, o lucro subindo quase 37%, saindo aqui de pouco mais de 36 milhões para 49,8, a margem crescendo também, a margem saindo de 9,9 para 12,2, e o ROI saindo de 10,9 para 17,8%. Tá? Teve desdobramento, aqui vocês vão ver que tem alguns fatos que aconteceram com as ações aí nos últimos meses, incluindo a questão do desdobramento. Aqui tem essa melhora que eu comentei para vocês, a gente pega aqui no final, a recomendação foi no início de 2018, ela estava com PVP abaixo de 1, um PL de 10, né? Inclusive na semana passada, na semana retrasada, como eu falei, tem algumas oportunidades, a gente recomendou uma outra empresa que também trabalha com imóveis, não é residencial, mas que estava operando praticamente aí no PVP, estava 1,08, 1,09, então tem algumas oportunidades. E as empresas as empresas que quiseram se manter ou queriam se manter no mercado tiveram que fazer a lição de casa, né? Porque tinham muitas empresas que estavam bem alavancadas, e a gente vê hoje aqui, né, quando ela estava com o valor de mercado de 1 bi, no dia 24 de maio chegou a 1 bi 800, e pagando dividendo ainda, né? Uma empresa, cara, dividendo yield baixo ali na casa dos 2,2%, 2,12%, mas além de ser uma empresa de construção civil, que é um setor complicado, é uma empresa bem redondinha e também que já estava pagando dividendos, tá? Então a empresa é uma das maiores nessa área do Minha Casa Minha Vida, que por um lado também é um risco, né? A gente tem uma série de indefinições aí em relação à questão do programa. O pessoal da análise entende sim que o programa vai continuar, só não se sabe muito bem o tamanho que ele vai continuar, né? E a Tenda aqui, a terceira no mercado, ela atua bastante forte no Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, né? E só que Salvador, Rio de Janeiro, tem uma participação aí de mais de 30%, participação em Salvador 39% e participação no Rio de Janeiro de 33%. É a terceira maior aqui no mercado, né, abaixo da MRV e também da Cyrela, tá? Aqui tem a estrutura acionária da empresa, né? Polo Capital tem 11,15% das ações, Pátria tem 10,35%, Itaú tem 9,77%, Conselho e Diretoria tem 0,15% e outros 68,58%. E aqui, quando a gente pega já os indicadores consolidados de 2017 para 2018, vocês vão ver
tem até de 2016 até 2018, o lucro da companhia saiu de 1 bi para 1 bi, a receita de 1 bi para 1 bi e 600, o lucro da empresa cresceu de 56 milhões para 200 milhões, a margem líquida subiu de 5,4 para 12 e o ROI, que era de 5,3, fechou o ano de 2018 com 17%. Né? Então, o pessoal acertou em cheio ali na escolha da Tenda, né, como uma das preferidas do setor. Né? E como eu falei, quando a gente compara ainda com outras empresas, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, deixa eu só abrir aqui. Ó, a gente tem a Tenda aqui, né, com PL hoje na casa de 10 vezes, o PVP já está mais ajustado, né, isso justamente estava sendo esperado, já que se esperaria, já que o pessoal esperava um crescimento da empresa, mas ainda abaixo aqui, o PL ainda abaixo da MRV, né, o PVP um pouco acima da MRV, bem mais interessantes do que o da Exetec, o da Cyrela, por exemplo, né, e o ROI aqui, 17,81, hoje um dos maiores aí do setor. Tem a Trisul também, que o pessoal acompanhou na época, se escolheu a Tenda ao invés da Trisul, que também foi um case de bastante sucesso. A Trisul tem subido bem aí nos últimos meses, né? Mas que tem um ROI ainda abaixo do ROI da Tenda, né? Então toda a recomendação foi baseada nisso, escolher o ativo mais conservador e que, por outro lado, também tinha uma perspectiva de crescimento bastante interessante, que no caso foi a Tenda, tá? E eu vou colocar, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de valorização das ações, tá? Considerando desde quando foi feita a recomendação das ações da Tenda, pensando no longo prazo, foi exatamente no dia 31/1, de lá para cá as ações subiram mais de 100%, a Cyrela subiu 36%, a Direcional subiu 82%, a Trisul subiu mais do que a Trisul subiu mais do que a Tenda, né? Subiu 143%. Helbor caiu 28%, Gafisa caiu 64%, Exetec subiu 41%, Even 23,36%, MRV 54%, e a Tenda então com uma alta de mais de 100%. Tá? Hoje, pessoal, a recomendação é como manutenção em carteira, mas nós também aproveitamos, né, o pessoal da análise técnica também aproveitou para colocar a Tenda nas nossas recomendações do rastreador de tendências, que é uma estratégia mais para médio prazo, e aqui não é por análise fundamentalista, é por análise técnica. Né? Aqui a gente percebe que a Tenda está numa tendência altista, né? Isso aqui que a gente chama é um canal de alta. Aqui foi encaminhada a compra, né? A compra era justamente, seria uma compra com um stop, né? Se ela perdesse aqui a parte de baixo do canal de alta, seria recomendado o stop da operação, estaria um stop ali na casa de uns 7%, 8%, e por outro lado, se ela continuasse esse movimento de alta, a gente ia continuar posicionado no papel, que foi exatamente o que aconteceu. Com o fechamento de hoje, a operação está dando em torno de por enquanto, uns 26% de ganho do final de abril para cá, né? Se por um lado não tinha mais como entrar pela análise fundamentalista, que os preços já estão mais justos, né? A margem de segurança diminuiu, a recomendação de manutenção em carteira, mas não para quem está fora, o pessoal não recomenda exposição. Por análise técnica, ela segue a tendência de alta, né? Como ela está na banda superior aqui, ela está numa mini tendência de alta dentro de uma outra tendência de alta, né? Pode ser que o pessoal mande reduzir um pedaço recomende reduzir um pedaço da posição, que seria vender metade das ações, mas por enquanto ali a operação está bem tranquila. Eu vi inclusive que o pessoal também recomendou uma operação de swing trade, que são aquelas operações mais curtas aí para 10 dias, para 15 dias. Esse tipo de recomendação aqui não. Se a Tenda continuar nessa tendência de alta dela, aí a gente segue posicionado 5 meses, 6 meses, 7 meses, vai depender exclusivamente do gráfico, tá certo, pessoal? Então esse foi o caso aqui da Tenda, né? Um ativo que eu ganhei bastante dinheiro, uma recomendação muito boa, num setor bastante complicado, é por isso que eu falo que a gente não tem que ter preconceito em relação a empresas, não tem que ter preconceito em relação a setores, sempre a gente consegue separar o joio do trigo, mas também não pode comprar qualquer ativo, porque nós vimos várias empresas ali que ao invés das ações subir, as ações
caírem, por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande antes de fazer uma recomendação. Vou deixar, como sempre, aqui os nossos relatórios, para quem quiser conhecer os nossos produtos, né, o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto, o Top Fundos, que são recomendações de fundos de renda fixa, fundos imobiliários, fundos de ações multimercados, o Invista em Ações são as recomendações de longo prazo, o Carteiras Capitalistas, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, mas que também traz com ele o Invista em Ações. Aqui no Full Trader, que veio essa recomendação aqui pelo gráfico que eu mostrei. O Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Aqui a parte dos relatórios grátis, eu vou deixar na descrição e aqui nos comentários, né, para quem quiser baixar esse relatório da tenda, é só colocar o nome e o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal e colocando o celular, nós convidaremos vocês para fazer parte da lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e um bom feriado. Até mais.